irmãos, podem se assentar. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar de novo aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Agradeço de coração a vocês que têm me ouvido aí desde domingo. Agradeço o pastor Marco também pela confiança. Espero, pela graça de Deus, estar à altura da confiança dele e da expectativa dos irmãos. Nós estamos meditando sobre esse assunto que é a renovação da mente. E no domingo, nós lançamos o fundamento. Fomos para o texto de Romanos 12, 1 e 2. A minha proposta para hoje, para esta noite, é que nós consideremos esse processo de renovação da mente de forma um pouco mais pontual. Que nós, olhando para a experiência daquela mulher samaritana à beira do poço em Sicar, nós consideremos o que acontece quando somos confrontados pelo Senhor, quando somos confrontados pela palavra de Deus, quando somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos encerrar essa série, então, no domingo, olhando para a vida do apóstolo Paulo. A vida de um homem que foi marcada por esse processo contínuo de renovação da mente. Então eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Se você quiser, você pode manter a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Certo? Nós vamos passar pelo texto inteiro. Como o nosso tempo é relativamente curto aqui, nessa noite, eu vou fazer algo que eu não recomendo que seja feito numa pregação expositiva como essa. Eu não vou ler toda a passagem, tá? Mas é apenas para uma questão de nós aproveitarmos um pouco o tempo. Confie em mim, que eu não vou estar falando nada que está fora do texto, tá bom? Mas nós vamos nos debruçar sobre essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 4. E vamos ver como, quando somos confrontados pelo Senhor, acontece essa mudança que é de dentro para fora. A renovação da mente é uma mudança, é uma transformação, é uma metamorfose que acontece de dentro para fora. Esse é o título do capítulo 6 do livro Renovação da Mente, que coincidentemente é o capítulo que vem logo depois do capítulo 5, que trata sobre a metamorfose pela renovação da mente. Então, eu estou sendo relativamente fiel aqui, na pregação de domingo e nessa de hoje, à estrutura desses dois capítulos do livro. Tá? Mas, obviamente, são mensagens inspiradas naquele capítulo. Eu não estou reproduzindo aqui ou simplesmente passando pelo conteúdo desses capítulos. Eu gostaria que nós focássemos os nossos olhos, então, para iniciar, no verso 10. João 4:10. Se tivesses conhecido a oferta de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Palavras de Jesus. Se tivesses conhecido o dom de Deus, ou a oferta de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essa foi a mensagem muito impactante de Jesus para aquela mulher samaritana. Não foi só isso que ela falou, e não foi nem esse o momento em que aconteceu aquela transformação, aquele confronto que levou a uma mudança de mente, a uma entrega completa, a um arrependimento, mas essa é a palavra que nós lançamos como fundamento aqui. O que aconteceu naquele dia, em Sicar, uma cidade da Samaria, onde havia um poço que havia sido fundado, construído por Jacó. Jesus saiu da Judéia e se dirigiu, retornando a Galiléia, voltou a Galiléia. E como os judeus eram inimigos dos samaritanos, essa é uma questão que vai surgir no texto, normalmente se fazia um trajeto mais longo, contornando Samaria, para ir da Judéia para a Galiléia. Mas Jesus não, Jesus tomou o caminho reto, fez um caminho em linha reta.
já, obviamente, conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Pai. Chegando perto daquela cidade, ao meio-dia, os discípulos de Jesus foram à cidade para arrumar comida, comprar comida. E Jesus se achegou ao poço. Ali no poço, ao meio-dia, havia uma mulher que foi para tirar água. Meus irmãos, nós temos o conforto da água encanada. Mas os mais antigos aqui, talvez, o pessoal com experiência aí de vida no campo, sabe como é difícil, como é dura essa realidade de ter que ir tirar a água, né? Tirar a água do poço e trazer para casa aquela porção da água diária. E essa é uma atividade que já é penosa, já é trabalhosa por si só. Imagine fazer isso ao meio-dia. Esse era o horário no qual aquela mulher estava indo tirar a água do poço. Houve uma época na minha vida em que o único momento que eu tinha para fazer exercício era no horário do almoço, ao meio-dia. E eu não gosto muito de academia, eu prefiro correr. Então, no intervalo do expediente, eu saía para correr ao meio-dia no sol de Porto Alegre, no verão, imagina. Mas eu fazia isso por gosto. E como diz o pai de uma colega minha, quem corre por gosto não cansa, né? Aquela mulher tinha que ir lá. Mas por que ela ia ao meio-dia? Por que ela não ia no começo da manhã, quando é mais fresco? Já vamos ver por que isso. Ela está lá ao meio-dia e Jesus então começa uma conversa com ela, ancorando aquela comunicação no poço que foi construído por Jacó e na água. Ele ancora aquela comunicação nesses dois elementos, Jacó, o ancestral comum de judeus e samaritanos, e a água. E pede para a mulher, dá-me de beber. A mulher se espanta, porque ela pergunta, como pode tu, um homem judeu, dirigir a palavra para mim, uma mulher samaritana? Notaram o problema? Primeiro, a questão de gênero aqui. Homem e mulher. Era algo, uma segregação que havia na sociedade da época. E especialmente a questão étnica. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Foi o que perguntou a mulher. E aí Jesus, então, rapidamente, tira o foco da mulher dessas coisas terrenas, sem ela entender, e começa a falar de coisas espirituais. Ele dá essa resposta que nós lemos no verso 10. Se você soubesse quem está falando com você, quem é a oferta de Deus, você me pediria, né? Você pediria para ele e ele te daria a água viva. Jesus falou de coisas espirituais, mas a mulher não entendeu de forma espiritual. Até porque essa expressão água viva, no contexto da época, tinha o sentido de água corrente, que é diferente de uma água que está num poço. A água que está no poço, ela pode ser uma água turva, uma água misturada com barro, dependendo da qualidade do poço. Mas a água viva, a água corrente, a água que jorra de uma fonte, essa é uma água límpida, pura. Mas a mulher, então, imaginou que Jesus estivesse falando de algum tipo de água física, sem entender, e perguntou, você não tem como tirar? Como você vai me dar dessa água? E por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu o poço para si, para os seus criados e para o seu gado? Inocente, não sabe de nada, né? Claro que ele era maior. Mas ele não disse isso no momento. Porque se ele desse essa resposta naquele momento que foi questionado, talvez ele perdesse a atenção da sua interlocutora. Havia um momento adequado, um momento certo para ele se revelar. E aí então, ela pergunta sobre isso e ele diz, tirando o foco das coisas terrenas e colocando novamente nas coisas celestiais. Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja o que acontecia com aquela mulher. Aquela mulher já tinha passado por 5 relacionamentos, casado, separado, e
não deve ter sido uma vida fácil, né? E agora aquele com quem ela vivia não era marido dela, provavelmente era marido de outra mulher. Ela estava vivendo numa relação de adultério. Aquela mulher estava procurando saciar a sua ansiedade existencial em relacionamentos amorosos. E provavelmente ela viveu uma vida de frustração até ali. E com um histórico desse, não é de espantar que ela fosse mal falada pelas outras mulheres. E quando as mulheres então iam tirar água do poço, se ela fosse no mesmo horário, de manhã cedo, você consegue imaginar o que acontecia. Por isso que ela deixava para ir tirar água do poço ao meio-dia. Então, vendo que Jesus, de alguma forma, profetizou algo, discerniu algo espiritualmente, a mulher tenta mudar um pouco o foco e começa a falar de assuntos religiosos. Ah, vejo que você é profeta. Me diz uma coisa. Nós, os samaritanos, dizemos que o lugar para orar é aqui no Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém, no Monte Sião. E aí, qual é o lugar certo? Veja que ela trouxe uma questão complicada. E Jesus, então, responde que nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí então Jesus começa a entrar mais naquele flanco aberto para tocar no coração daquela mulher. E aí ela começa a lembrar de coisas que ela aprendeu, de coisas que talvez os seus pais tenham lhe ensinado, de coisas que talvez ela tenha aprendido na sinagoga, ainda que a maneira de cultuar a Deus dos samaritanos fosse um pouco diferente. E ela diz, eu sei que o Messias virá e nos ensinará tudo. As palavras de Jesus para ela são, sou eu que falo contigo. Então, meus irmãos, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa história. Mas esse foi o momento em que aquela mulher teve a sua vida completamente transformada, teve a sua vida virada do avesso. Vamos nos aprofundar um pouquinho nessa história e extrair algumas lições dela para nós. E o que eu tenho para propor aqui para vocês é que nós somos como a mulher samaritana. Nós somos como a mulher samaritana. E eu posso afirmar isso com base em 3 motivos. O primeiro é que nós temos um histórico de inimizade com Deus e de ansiedade existencial. O segundo é que somente Jesus é a resposta para a nossa inimizade com Deus e para a nossa ansiedade existencial. E o terceiro motivo que eu tenho para afirmar que nós somos como a mulher samaritana é que, assim como foi para ela, Jesus é totalmente suficiente para as nossas necessidades. Então, como a mulher samaritana, nós temos um histórico de inimizade com Deus e de ansiedade existencial. Os samaritanos eram um povo misto, um povo mestiço. Esse povo surgiu quando o reino do norte, depois de Salomão, na verdade depois de Roboão, filho de Salomão, houve a divisão dos reinos de Israel entre o sul, Judá e Benjamim, e o norte, e alguns séculos depois, muitos séculos ainda antes de Jesus, 7 séculos antes de Jesus, precisamente no ano 722, o Império do Norte foi conquistado pelos assírios. O reino do norte, foi conquistado pelos assírios. E a estratégia dos assírios era se misturar com os povos conquistados. E isso deu origem a um povo mestiço, a um povo que era metade judeu, metade gentil, os samaritanos, que desenvolveram uma rivalidade com os judeus, como era de se esperar, e essa rivalidade, inclusive, era uma rivalidade religiosa. Os samaritanos diziam que o jeito deles de adorar era o certo, e os judeus diziam que o jeito deles adorar, por sua vez, era o certo. Mas, meus irmãos, aquela mulher samaritana ilustra nessa rivalidade entre samaritanos e judeus
a nossa inimizade para com Deus. O nosso histórico de inimizade para com Deus. Porque o pecado, ele nos torna inimigos de Deus. E como nós lemos no domingo, o verso 8 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, lembra? Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você avançar um pouquinho e for até o verso 10, você vai ler que, enquanto nós ainda éramos inimigos, ou sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, Jesus é quem nos reconcilia com Deus. É Ele que derruba essa parede de inimizade que há entre nós e Deus e a parede de inimizade que há entre nós e os outros. Aliás, Paulo fala sobre essa parede de inimizade no capítulo 2 da carta aos Efésios, mencionando judeus e gentios, ou se nós quisermos aplicar aqui, judeus e samaritanos. Jesus derruba a parede de inimizade, Jesus acaba com a separação que há entre nós e Deus, mas também com a separação que há entre nós e as demais pessoas. Então, esse nosso histórico de inimizade com Deus está muito bem representado pela mulher samaritana. Mas a mulher samaritana tinha também um histórico de ansiedade existencial. E ela buscava saciar aquela sua ansiedade existencial com relacionamentos amorosos. Esse foi o caminho dela. Essa foi a via dela. Ela, então, saía de um relacionamento para outro. Saía de um relacionamento para outro. A ponto, inclusive, de se colocar num relacionamento de adultério, num relacionamento ilícito. E ao mesmo tempo em que aquela mulher tentava saciar a sua ansiedade existencial, saindo de relacionamentos para outro, eu posso imaginar que o conflito só aumentava. Quando nós tentamos saciar a nossa sede com aquilo que não é água, a nossa sede só aumenta. Não é assim? Estou morrendo de sede, vou tomar um refrigerante bem gelado. Tá bom, você pode tomar um refrigerante, não tem problema nenhum, nada contra, mas dificilmente ele vai matar a sua sede, é ou não é verdade? Eu, particularmente, que gosto de um refrigerante bem gelado, com gelo e limão, acontece uma coisa muito engraçada comigo. Eu termino aquele copo do refrigerante e vou tomar água. Não sei se é assim com vocês. Mas quando nós tentamos saciar nossa sede com aquilo que não é água, quando nós tentamos nos alimentar com aquilo que não é alimento, a nossa condição só piora. E essa era a situação daquela mulher. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua condição. Deus sabe. Mas eu não sei onde você pode estar buscando satisfazer a ansiedade existencial, a ansiedade da sua vida, aquele vazio. Eu não sei onde você está procurando satisfazer isso. Pode até ser que seja em relacionamentos amorosos, pode até ser que seja em coisas ilícitas, pode ser com bebida, com droga, com pornografia, adultério, prostituição. Pode ser com coisas lícitas, inclusive. Aparentemente, coisas que não fazem mal nenhum. Pode ser que você esteja projetando a satisfação das suas necessidades existenciais na sua família, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, no seu futuro casamento, em lazer, no trabalho, no entretenimento. Todas essas coisas são lícitas. Não há nada de errado com isso. Mas essas coisas não podem tomar o lugar que é devido a Deus.
tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Essa é a definição de idolatria. Ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar que é devido exclusivamente a Deus. Então presta atenção, por favor. Idolatria não tem nada a ver com imagens, certo? Calma. Idolatria pode ter tudo a ver com imagens, mas idolatria tem a ver com imagem apenas na medida em que aquela imagem faz as vezes de Deus, ocupa o lugar de Deus. Tá? Então a gente tem um histórico, né, como protestantes, em dar muita ênfase a essa questão das imagens. Iconoclastia é como se chama isso. E é claro que você não deve cultuar e adorar imagens. Mas o problema não é a imagem em si, porque o ídolo, a estátua, em si mesmo não é nada. O apóstolo Paulo diz. O problema é aquilo que você coloca no lugar de Deus. Se for uma coisa lícita, então pode ser que o dinheiro, que o seu trabalho, que a sua família, que o seu lazer esteja ocupando o lugar de Deus. E se for uma coisa ilícita, então, bom, desculpa dizer, mas ao se entregar ao pecado, o cristão se torna o pior tipo de ateu que existe. Isso eu estou me inspirando num autor chamado Tim Keller, que diz que o pecado para o cristão é uma forma de ateísmo, porque você sabe que Deus existe, você sabe que Ele é bom, santo e justo, você sabe que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, como diz lá em Hebreus 11. Mas você esquece isso e se entrega ao pecado. Você está sendo como um ateu, porque o ateu não é aquele que não acredita em Deus apenas, mas o ateu é aquele que é inimigo de Deus. E o nosso pecado faz separação, o nosso pecado nos torna inimigos de Deus. Então seja com coisas lícitas, como família, trabalho, entretenimento, seja com coisas ilícitas, qualquer tipo de pecado, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode preencher o vazio existencial que nós, como aquela mulher, temos. Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, também conhecido por aí como Santo Agostinho, tem uma frase lá no começo do seu livro, Confissões. Agostinho que tentou preencher o vazio da sua vida de muitas maneiras. Com a filosofia neoplatônica, como professor de retórica, com a promiscuidade sexual, como aquela mulher samaritana. Agostinho que procurou preencher o vazio da sua vida de muitas formas e não conseguiu, se encontrou com Cristo. E ele diz: tu nos fizeste para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. O ser humano tem um vazio muito grande no seu ser. E esse vazio é tão grande, mas tão grande, que é do tamanho de Deus. Aliás, isso é uma ideia inspirada num cristão também do passado, mais recente que Agostinho, Blaise Pascal. Eu gosto de pegar essa ideia do Pascal e adaptar ela um pouquinho. Eu digo o seguinte: o vazio que você tem dentro de você, ele é tão grande que ele é do tamanho de Deus, mas ele é exatamente do formato de uma cruz. Porque nós só vamos encontrar a resposta para a nossa ansiedade existencial em Cristo. E assim nós damos o segundo passo aqui na nossa conversa. E nós percebemos que, da mesma forma que foi com a mulher samaritana, a resposta para a nossa inimizade com Deus e para a nossa ansiedade existencial está em Cristo e em Cristo somente.
Vejam que você não vai encontrar resposta para a sua ansiedade existencial na religião. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar resposta para a sua ansiedade existencial, nem mesmo aqui na PIB de Montenegro. Ainda que aqui seja um excelente lugar para você estar. Talvez aqui você encontre Cristo. Certamente você encontrará Cristo aqui, melhor dizendo, se você estiver procurando. Tenho certeza, porque eu sei que Ele está aqui. Aqui você pode encontrar Cristo. Mas não é aqui, nesse local. Não é nos irmãos, por mais queridos que sejam e por mais cheios de Jesus que sejam, não é nesse local, não é nas pessoas que você vai encontrar satisfação para a sua ansiedade existencial. É apenas em Cristo e em Cristo somente. Imaginem, meus irmãos, como aquela mulher reagiu quando ela disse, começando já a depor as suas armas, começando já a abrir o flanco da sua vida, quando ela disse, eu sei que o Messias virá e nos falará de todas as coisas. Afinal de contas, você já começou aí a profetizar sobre a minha vida, né? Então, quem sabe quando o Messias vier, os meus problemas estão resolvidos. Talvez isso tenha começado a passar na cabeça da mulher. Imaginem a reação daquela mulher. Atirada de um lado para o outro, em relacionamentos talvez até abusivos, não sabendo onde buscar a Deus, se no Monte Gerizim ou se em Jerusalém. Imaginem a reação daquela mulher quando Jesus diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Meus irmãos, o Evangelho de João é o mais espiritual dos 4 evangelhos. É o evangelho no qual Jesus é apresentado como o Filho de Deus de forma inquestionável, indiscutível. Não que ele não seja apresentado como Filho de Deus nos demais, mas a revelação que nós encontramos no Evangelho de João, ela é algo tremendo. Jesus é o Logos, a palavra de Deus que se fez carne, já no primeiro capítulo. E no Evangelho de João, o Espírito Santo inspirou João para registrar algumas vezes em que Jesus usa a expressão eu sou. Quando Jesus usa a expressão eu sou no Evangelho de João, há uma clara alusão ao nome de Deus, como se revelou a Moisés, lá na sarça ardente, Êxodo 3. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E quando Jesus diz eu sou no Evangelho de João, ele está se identificando completamente com o Pai. Ele está se apresentando como o Deus que se fez homem, como o Filho de Deus. Há algumas vezes que Jesus faz isso. Inclusive para os fariseus, lá no capítulo 8, ele diz, antes que Abraão, o avô de Jacó, que construiu esse poço, por sinal, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele diz no capítulo 6, eu sou o pão da vida. Ele diz para Marta, a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14. Há muitas vezes, muitas passagens nas quais Jesus se apresenta como eu sou. Você sabe qual foi a primeira delas? Para uma indigna mulher samaritana. De um povo menosprezado. De uma reputação duvidosa. A primeira vez no Evangelho de João, na qual Jesus se apresenta como o eu sou, no poço em Sicar, para aquela mulher samaritana. Por isso, como eu falei lá no domingo, ou aqui no domingo, eu não sei, e eu vou dizer isso de novo,
eu não sei quais são ou quão grandes são os seus pecados, mas a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus é maior. E como aquela mulher samaritana, nós podemos depor as armas. O ser humano, ele não é alguém que precisa ser convencido de uma verdade. Ainda que seja muito importante nós entendermos como as coisas funcionam. Mas o ser humano é como um rebelde que precisa depor as armas. E é isso que nós precisamos fazer para ter a nossa mente renovada. Jesus, é verdade que ele falou isso antes de se apresentar como Messias. Mas Jesus esclarece para aquela mulher, então, que estava muito preocupada com assuntos religiosos, que vem a hora, e já chegou, em que nem no monte de Samaria, nem no monte da Judeia, se adorará mais ao Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses o que o Pai procura para ser os verdadeiros adoradores. Note do que Jesus está falando. Uma vez que nós encontramos a resposta para toda a nossa ansiedade existencial nele, porque ele também é a resposta para o nosso pecado, para a nossa inimizade contra Deus, então nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não se trata de uma celebração religiosa. Não é aquilo que a gente faz aqui nessa noite ou no domingo, ainda que o que a gente faça aqui seja muito importante e seja uma expressão dessa adoração. Mas vir aqui, continue fazendo isso, certo? Mas vir aqui, ouvir uma palavra, cantar cânticos, entregar a sua oferta, isso não substitui a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Isso pode ser e deve ser expressão da sua adoração em espírito e em verdade. Então faça tudo isso, mas tenha a sua mente renovada, transformada. Entenda que Cristo é a resposta e a única resposta para todas as suas necessidades. Percebe como adorar em espírito e em verdade é outra maneira de falar do culto racional de Romanos 12, verso 1? Aquele culto no qual nós nos entregamos de corpo e alma a Deus. Adorar em espírito e em verdade é apenas outra forma de compreendermos esse culto racional, onde o nosso corpo e a nossa mente estão completamente, totalmente a serviço de Deus. Então Jesus, ele é a resposta. E aí então, voltando para o texto do começo, para o verso 10. Ou melhor, antes disso, Jesus, ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Se os irmãos da música quiserem subir aqui, já é um bom momento para isso. Jesus, ele é a resposta para as nossas necessidades, a tal ponto de que nós, de fato, não temos mais necessidade de nada, pelo menos não do ponto de vista espiritual. Vejam o que Jesus diz para os discípulos, que ficaram muito espantados porque ele estava conversando com aquela mulher samaritana, e perguntam se ele já comeu, né? Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Você já teve aquela situação em que você está tão envolvido com algo, tão dedicado a algo, que você se esquece de almoçar, de comer, e você não sente fome? Alguém já passou por isso? Isso é apenas uma demonstração física de como Cristo é, de fato, a satisfação de todas as nossas necessidades espirituais. Aqui nós temos um paralelo
com a comida. Mas onde Jesus ancorou mesmo a conversa foi na água. Não foi isso? Tu lhe pedirias e ele daria a água viva. Verso 10, nós lemos no começo. Verso 14, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 7, um pouquinho depois, no verso 38 e 39, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim. Quem vem a mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo, João explica. Porque o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando Jesus foi ao Pai, Ele mandou o outro Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, que dentro de nós é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, pensem na água, agora não como algo que apenas sacia a sede, mas pensem na água como algo que purifica. Era para isso que a água era usada nos rituais da antiga aliança, do Antigo Testamento. Você tocou num animal impuro, você tocou numa pessoa impura, você tem que ficar fora do arraial e você tem que ser lavado com água. A água até podia servir para limpar alguma impureza física, mas por mais que aquela pessoa impura tivesse que ficar um dia ou uma semana fora do arraial, aquela água não era capaz de purificar espiritualmente, era só água. Agora, o Espírito Santo em nós é uma água límpida, viva, que nos purifica de dentro para fora. Não é uma água aplicada fora apenas, que tira sujeiras físicas, mas que não é capaz de purificar você dos seus pecados. Não, é o próprio Espírito Santo de Deus agindo a partir do seu interior que vai te purificar, que te purifica. Se alguém tem sede, venha a Cristo e beba. Então, meus irmãos, eu concluo afirmando que nós somos como a mulher samaritana. No domingo eu vou perguntar, não afirmar, se nós somos como Paulo. Mas eu concluo afirmando que nós somos como a mulher samaritana. Porque nós temos um histórico de inimizade contra Deus e de insatisfação existencial. E assim como aquela mulher, somente Jesus é a resposta para a nossa inimizade com Deus e para a nossa insatisfação existencial. E acima de tudo, Jesus é a única resposta. Ele é a resposta totalmente suficiente. Ele é totalmente suficiente para as nossas necessidades. Então eu gostaria de encerrar fazendo um convite, ou alguns convites. Podemos ficar de pé. E se você quer depor as armas, abandonar a sua inimizade com Deus, seja porque você precisa realmente acertar as contas com Ele da sua vida, seja porque você precisa entregar alguma área na qual você está relutando, eu gostaria de chamá-lo aqui à frente, para, assim como a mulher samaritana na beira daquele poço, você ter, se não o encontro com Jesus, se há alguém aqui que não o conhece ainda, que não caminha com Ele, esse convite é para você, e especialmente para você também. Mas se você já conhece Jesus, que você tenha mais um encontro com Ele nessa noite. Se você está buscando satisfação da sua ansiedade existencial em qualquer coisa que não seja a verdadeira comida e a verdadeira bebida, eu convido você a vir aqui à frente. Se você quer dizer para Ele: Senhor, Tu és totalmente suficiente, Tu és tudo de que eu preciso, eu também convido você a vir aqui para frente. Faça isso, venha enquanto nós estamos cantando. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai julgar você. Todos nós aqui somos como aquela mulher à beira do poço,
precisando render as nossas armas, nos consagrar completamente, de corpo e alma, ao Senhor Jesus, o único que é suficiente para saciar a nossa sede espiritual. Nosso desejo está em Ti, Senhor. Tu nos fizeste para Ti e o nosso coração está inquieto enquanto não encontra descanso em Ti. Que esses Teus filhos que estão aqui nessa noite possam encontrar descanso em Ti, satisfação existencial, satisfação para todas as suas necessidades. Hoje nós somos como aquela mulher samaritana e nós estamos aqui depondo nossas armas diante de Ti, dobrando os joelhos do nosso coração, reconhecendo: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Santo de Israel, e não apenas de Israel, mas dos samaritanos, dos gentios, do mundo inteiro. Em Ti não há divisão, em Ti não há separação. Tu vieste para nos unir ao Pai e para nos unir uns aos outros. Eu Te peço que Tu também quebres as paredes de separação que há entre uns e outros aqui. Ó Pai, que Tu promovas restauração, reconciliação, onde tem que haver reconciliação. A começar da reconciliação contigo, mas também nos relacionamentos, na vida familiar, nos relacionamentos na igreja. Que a Tua graça e o Teu poder se manifestem, assim como eles se manifestaram naquela tarde, naquele dia de sol quente, em Sicar, em Samaria. Que a Tua graça e o Teu poder se manifestem em Montenegro nesta noite, no coração de cada um desses Teus filhos que estão aqui. Ah, Tu és a resposta para todas as nossas inquietações. Tu és a resposta para todas as nossas necessidades. Sacia a nossa sede, mata a nossa fome. Ah, muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço, Pai, pela vida de cada um desses meus queridos irmãos aqui. Te agradecemos, Pai, pelo agir do Teu Espírito Santo em nós. Reconhecemos, Deus, que todo quebrantamento vem do alto. Não é sabedoria humana, não são palavras de persuasão que podem promover isso, mas é o Teu Espírito Santo em nós. Recebe a nossa gratidão, recebe as nossas vidas, nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.